Boa tarde, meu amor, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Hoje, terça-feira, dia 4/8. Vamos estar trabalhando geografia, tá certo? Vamos estar falando sobre os tipos de clima do Brasil. E esse conteúdo tem no seu livro, na página 311, tá ok? Então, assim, quando falamos sobre o clima do Brasil, para saber o tipo de clima de qualquer região, seja de onde for, a gente precisa conhecer a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a quantidade de chuva e de vento da região durante um determinado período de tempo. Então, esses são elementos que fazem parte do clima. Além disso, o tipo de clima varia de uma região para outra região. Aqui no Brasil mesmo, temos lugares que é bem frio e moramos em um lugar que é bem quente, entende? Então, há essa mudança de temperatura. Então, áreas próximas aos polos da Terra, certo? São mais frias. Já as faixas de terra que estão próximas ao Trópico de Câncer, ao Trópico de Capricórnio, já são mais quentes, pois essas faixas elas recebem mais raios, certo? De solares, mais diretamente. Então, quase todo o território brasileiro, quase todo o Brasil, quase, tá? É situado nessa faixa, então ele é cortado ao norte pelo Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Então, no Brasil, predomina os climas quentes, como o equatorial e o tropical, tá? Então, no seu livro aí, na página 311, tem um mapa, onde nesse mapa ele está dividido em 5 cores, tá? Uma, que é a vermelha, é o equatorial, o laranja, o tropical, o amarelo, semiárido, o verde, o tropical de altitude e o roxinho, subtropical. Se você olhar aí nesse mapa, o nosso estado, Alagoas, ele tem uma divisão de 2 cores, do amarelo e do laranja, onde o amarelo é o semiárido e o laranja é o tropical, tá? Então, assim, existem vários tipos de clima, tá certo? São 5: equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude e subtropical. O equatorial, ele apresenta uma temperatura elevada durante todo o ano e muita chuva, tá? Então, todo ano, esse tipo de clima, ele predomina uma temperatura elevada, ou seja, quente. O clima tropical, ele tem uma estação chuvosa e outra seca. Quando eu falo em estação, eu estou falando verão, primavera, outono e inverno, certo? Então, no litoral, tem uma maior frequência de chuva. O clima do litoral é o tropical úmido, tá certo? O clima semiárido apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo e pouca chuva, tá certo? Ou seja, é quente e tem pouca chuva. Já o equatorial é quente, mas tem chuva. O tropical de altitude, ele ocorre nas regiões mais elevadas, certo? Ou seja, as regiões de serras, de montanhas. E esse clima, ele apresenta o inverno seco e o verão chuvoso. Temos uma inversão, porque na maioria dos casos o verão é seco e o inverno é chuvoso. No tropical de altitude não, isso está invertido. E nas regiões que tem um clima subtropical, o que acontece? As temperaturas são baixas, isto é, há épocas de muito frio, tá? Não sei aí, certo? Mas aqui em casa mesmo, essa época que a gente tá agora, tá uma época de um friozinho muito gostoso. Friozinho que dá vontade de dormir até mais tarde. Então, o ar que respiramos, ele pode ficar poluído. E essa poluição, ela acontece devido a vários gases tóxicos que vão saindo dos escapamentos dos veículos, das chaminés das fábricas e das queimadas. Então, assim, esses gases, eles vão formando uma barreira na atmosfera que vai impedindo a saída do calor da Terra.
Com isso, a temperatura da Terra cada vez mais vai ficando mais elevada. Na página 312, você tem aí uma imagem que deixa muito claro isso que tia Carol tá falando, tá certo? Dessa barreira, essas nuvens pretas aí vão formando essa barreira. Então, o excesso de calor, ele vai provocando o derretimento dos polos, dos gelos que temos nas extremidades do nosso planeta. Então, a água do gelo derretida vai para o oceano, que vai aumentando o nível desse oceano, que vai podendo causar inundações, tá certo? Então, esses gases, eles vão se poluindo por toda a atmosfera, tá? Então, o que eu quero da sua atividade hoje? Que no seu caderno de ciências, você escreva os 5 climas, os 5 tipos de clima, e você escreva a característica deles. Um exemplo, o subtropical é o que você coloca lá, subtropical, tracinho, temperatura baixa e muito frio, tá?